Olá meus caros, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre algo bastante polêmico, principalmente dentro do âmbito católico a respeito da questão da convivência ou não de dinossauros com seres humanos. Bom, vamos lá. Quando nós olhamos para a história sagrada e nós seguimos um princípio criacionista, um princípio na qual a ação sobrenatural de Deus interviu na história e de que todas as espécies foram criadas juntos, instantaneamente, de uma forma só, que não houve aquele processo evolutivo e gradual que o evolucionismo explica, que inclusive há vários problemas dentro dessa explicação evolucionista, há conceitos biológicos errados dentro do evolucionismo, há vários problemas metafísicos dentro do evolucionismo. Quem quiser entender mais sobre isso, sobre esse aspecto da biologia, eu indico aqui o canal do Dr. Rômulo, Ciência e Filosofia, tá? Porque o meu objetivo aqui não é falar de biologia, é falar de história. E quando nós olhamos para a história, nós entendemos que inclusive, o próprio termo pré-história é um termo extremamente pejorativo, construído pelos positivistas para determinar que aquilo que existia antes da escrita não servia para nada, não era importante. Então, só existe história depois da escrita. Porém, nós que seguimos um princípio da ação da providência divina, nós temos uma divisão diferente da história. Nós não dividimos a história dessa maneira, com pré-história, história antiga. Nós dividimos a história a partir de 7 partes, cada uma delas respondendo a algum período da história bíblica, porque o que está na história bíblica é o fio condutor para nós entendermos a história do mundo. E dentro destes 7 períodos, há um período específico chamado pré-diluviano, que vai desde a criação até o dilúvio. Nesse período pré-diluviano, se nós partimos do pressuposto que todos os seres vivos foram criados por Deus de maneira instantânea, os dinossauros, eles existiam neste mundo pré-diluviano e que depois do dilúvio eles foram deixando de existir. Muitos deles morreram no dilúvio, alguns aquáticos podem ter sobrevivido, porém, com o passar do tempo, pelas mudanças que ocorreram no mundo, as mudanças geográficas, as mudanças climáticas, todas as mudanças que o próprio dilúvio gerou por conta de toda a teoria das hidroplacas. Quem quiser saber mais sobre a teoria das hidroplacas, tem um vídeo aqui em cima, você pode ver aqui no card, assista esse vídeo para você entender. Então, o mundo todo mudou e esses dinossauros eles foram desaparecendo gradualmente. Então, existiam dinossauros antes do dilúvio. Mas também existiam seres humanos antes do dilúvio. E aí vem a grande pergunta, mas professor, os seres humanos conviveram com os dinossauros, os seres humanos eles conviviam, brincavam, né? Tinham velociraptors de estimação, tinham tiranossauro rex, que eles corriam de tiranossauro rex. Bom, meus caros, isso acaba sendo uma visão muito errada, porque nós não paramos para pensar um pouquinho que hoje nós também convivemos com animais gigantescos, né? Convivemos não, coexistimos. Eu gosto de usar este termo. Os seres humanos eles não conviveram com os dinossauros, mas eles coexistiram. Porque antes do dilúvio, assim como toda a história convencional acredita, existiu um período onde a Terra ela foi um continente só chamado Pangeia. Então os seres humanos eles viviam na Pangeia, os dinossauros viviam na Pangeia. Então imagina o tamanho da Pangeia, imagina o continente hoje do mundo, imagina todos os continentes unidos. Era gigantesco. O paraíso, o Jardim do Éden, o lugar onde o ser humano foi criado e onde começou toda a civilização humana, foi um lugar da Pangeia. Os dinossauros estavam espalhados pelo restante dela. Não significa que eles viviam juntos, que eles eram amigos, que eles se viam, mas sabiam da existência. Da mesma forma que nós não convivemos com a baleia jubarte, da mesma forma que nós não convivemos com elefantes, nós não convivemos com animais gigantescos. Aqueles animais, eles existem, eles estão lá, nós conhecemos eles, nós sabemos, mas você não tem uma casa do lado onde fica uma manada de elefantes, né? Então, a mesma coisa era no tempo do dilúvio. Os seres humanos e os dinossauros, eles coexistiram. E você não tem como separar isso do relato histórico bíblico. Porém,
por conta de toda a visão evolucionista que nós recebemos na escola, nas formações, isso passa até a ser um pouco assustador para nós. Mas já é certo que os seres humanos antigamente, antes de nós, antes do homem moderno, sabiam da existência de dinossauros. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu gravei a respeito de dragões existiram? Existiram. Porém, os dragões eram o nome que os medievais, os antigos, davam para aquilo que nós chamamos de dinossauros. O que é o dragão? O dragão vem da palavra grega draco, que significa serpente, serpentes voadoras. Nós vamos encontrar esses relatos em várias culturas antigas. Ou seja, os antigos sabiam da existência desses animais pré-diluvianos. E nós também sabemos hoje, só que demos um outro nome a eles. Mas, professor, isso é muito difícil, eu não consigo acreditar. É algo complicadíssimo eu conseguir pensar nisso. Então, pensando em vocês, eu vou compartilhar agora um artigo que saiu no Centro de Estudos Criacionistas São Maximiliano Kolbe, um centro de estudos criacionistas católico da Pensilvânia, lá nos Estados Unidos, na América, que no ano de 2005, inclusive, ganhou um prêmio do Papa Bento XVI pela sua defesa à criação e por mostrar os erros do evolucionismo. E lá, quando você entra no kolbecenter.org, você vai encontrar vários artigos de história, artigos de arqueologia, artigos de biologia, artigos de filosofia, que mostram a verdade a respeito do evolucionismo e confirmações do relato histórico bíblico. Entre eles saiu um artigo em outubro de 2022, que eu quero mostrar aqui para vocês, que menciona algo que é assustador para os evolucionistas, vamos dizer assim, que mostra a existência de pegadas humanas em lugares onde foi encontrada pegadas de dinossauros. No Texas, no rio Palox, há uma região onde há inúmeros sedimentos que foram formados ao longo do rio, onde se encontra inúmeros fósseis e também pegadas de dinossauros, muitas pegadas de dinossauros, por conta de todo o acontecimento da teoria, do evento das hidroplacas, de toda a camada de sedimentos. Aquilo ali ficou um lugar extremamente repleto de fósseis. Então se encontra-se inúmeros fósseis, inúmeras pegadas de dinossauros, se fazem muitos trabalhos científicos a respeito daquela região. Entretanto, o que acontece? Já desde a década do início dos anos 2000, começaram a se encontrar pegadas humanas naquela mesma camada de sedimentos que corresponde à camada de sedimentos do Cretáceo. O Cretáceo, segundo a teoria evolucionista, foi o período pré-histórico que ocorreu entre 145 a 65, 60 milhões de anos atrás. 145 a 65. Os seres humanos, dentro da cronologia evolucionista, eles só passaram a existir a partir de por volta aí do ano 4, tá? 4 milhões anos antes de Cristo, 4 milhões de anos atrás. Então, como você encontra pegadas humanas junto da pegada de dinossauros? Como é que isso é possível? Você encontrar pegadas na mesma camada de sedimentos que estão todas elas localizadas ali em torno do rio Palox, no Texas. Como é que isso é possível? Aí o que os evolucionistas trabalham? Não, isso é impossível, isso não existe, isso aí alguém deve ter colocado aqui. E aí eles não realizam nenhum trabalho, nenhuma verificação. Quem está fazendo os trabalhos, quem está fazendo as verificações, quem está observando isso atentamente são os pesquisadores, os arqueólogos, os paleontólogos, os cientistas, os biólogos, católicos e evangélicos americanos. Eles estão estudando isso, estão criando centros de estudo para estudar esses fósseis que são descartados pelos evolucionistas como uma coisa impossível. Então eles já partem do pressuposto que alguém inventou, que isso aí foi esculpido, que não sei o quê. E não estudam isso, não observam isso. É a mesma coisa do caso da Mary Schwartz, que encontrou aquele osso
de dinossauro, do Tiranossauro Rex, cheio de vasos sanguíneos, do osso estar totalmente conservado, e um osso de um Tiranossauro Rex datado cerca de 95 milhões de anos atrás. Então você fica assim, meu Deus, como é que isso pode se conservar? Nenhum químico vai defender que aquilo tem 65 milhões de anos. Isso causou um rebuliço gigantesco na academia científica, porque a Mary Schwartz não é cristã, não é criacionista, né? Ela é evolucionista, inclusive acho que até ateia, enfim, não sei. E o que acontece? Foi encontrado o osso do dinossauro, ela pesquisou e foi publicar o artigo na Science. E ela levou 2 anos de perseguição, e até hoje é perseguida por ter publicado esse artigo lá, porque o artigo simplesmente dá um problema gigantesco. Como é que esse osso tem as camadas de tecido conservadas? Como é que isso é possível? Você não tem explicação. Nenhum químico, nenhum cientista, inclusive tem uma live, um debate entre o Dr. Pirula e o Marcus Eblin no canal do Inteligência, onde não tem explicação. O Marcus Eblin mostra tudo aquilo ali e não tem explicação. Você não explica isso. Ou você defende que aquele osso não é de dinossauro, ou você diz que aquele osso ele não tem 95 milhões de anos, porque é impossível um osso conservar tecidos sanguíneos, vasos sanguíneos, durante tanto tempo assim. É impossível. É só olhar um modelo de decomposição humana. Então isso causou um rebuliço. E por conta desses casos, de não causar um impacto dentro da academia e de toda a teoria hegemônica, fósseis são descartados, arquivos históricos são descartados, porque eles não corroboram com todo o pensamento hegemônico da Science e da National, que são revistas que foram fundadas por evolucionistas e que, óbvio, meus caros, elas não irão publicar artigos que defendam o criacionismo. Então muita gente diz, por que os criacionistas não fazem um artigo lá na Science, não fazem não sei o quê? Porque não tem como. Elas não serão aceitas. Então eu vou compartilhar aqui o artigo do Kolbe Center, depois vocês podem encontrar, leiam, tá? Esse artigo, vejam aqui o artigo que foi publicado no dia 15 de outubro de 2022, né? Rastreando humanos nas rochas do Cretáceo no rio Palox do Texas. Então, esse é o nome do artigo, e aqui ele já mostra, né, o fóssil que foi encontrado. Percebam ali a imagem, nós conseguimos ver uma pegada de dinossauro e ao lado uma pegada humana. Esse aqui foi o achado mais surpreendente. Entretanto, eu vou pular aqui todo o texto, que eu já fiz um breve resumo para vocês, mas eles vão explicando aqui, primeiramente, onde que está essa formação rochosa, depois eles vão explicando o que é cada um dos períodos, né, desde lá do início da formação cambriana, e vai seguindo todos os períodos. Aqui eles vão explicando como que são os sítios arqueológicos, a camada de sedimentos, como que ela foi formada. Aqui o autor depois ele também vai falar a respeito da teoria das hidroplacas e do dilúvio, como que essas camadas de sedimentos elas são formadas, como que isso aconteceu. Olha só, deixa eu passar aqui para você, Aqui ele vai explicar sobre toda a teoria das hidroplacas, sobre os oceanos que estavam abaixo da crosta terrestre. Enfim, vai explicando tudo, vai explicando também questões químicas de datações e depois uma explicação aqui biológica a respeito da formação do pé do ser humano, para dizer assim, não é um outro animal, não tem como ser um primata, não tem como ser outro animal, porque o que está demonstrado aqui é um pé humano. Então ele faz todo o estudo biológico para depois mostrar esses fósseis aqui que eu quero mostrar para vocês. Essa aqui, então, é uma pegada que foi encontrada por os pesquisadores no rio Palox, se eu não me engano, em 1950 essa pegada já foi encontrada, mas foi totalmente descartada. Então vejam que é uma pegada realmente humana. E ela estaria datada com o Cretáceo, tá, meus caros?
Isso aqui estaria datado com o Cretáceo. Aqui nós temos a outra foto do pesquisador com a imagem. Vejam aqui com maior nitidez. Vejam toda a formação do pé. Deixa eu subir aqui um pouquinho mais para vocês. Percebam que é um pé de um ser humano, tá? Então, todas as fotos aqui demonstram. Esse aqui é uma outra pegada encontrada. Eles cortaram a rocha, porque o que acontece? Quando você encontra um fóssil como esse, muitos têm medo de cortar, de fazer qualquer coisa, porque é um arquivo histórico. É a mesma coisa se você encontrar um vaso do ano 300 e eu vou cortar esse vaso no meio aqui para ver o que tem dentro desse vaso. Então, o que acontece? Muitos não fazem, mas eles fizeram questão, os criacionistas fizeram questão de cortar este fóssil para verificar se a pedra era realmente do rio Palox, que era datada como os evolucionistas datam do Cretáceo. Provavelmente não é do Cretáceo, que é muito mais recente, tá? Porque essa cronologia é dos evolucionistas, enfim. E aí, o que aconteceu? A imagem que foi colocada ali nessa rocha, com certeza ela é realmente de outras rochas que estão no mesmo local. Ou seja, faz parte daquela camada de sedimentos. Então, o fóssil, essa pegada humana, é uma pegada legítima. Eles cortaram, olha aí para vocês verificarem. Fizeram toda a análise, inclusive da curvatura, que não tem como ser esculpido. Não tem como você esculpir isso. Isso aí foi uma pegada mesmo. Não tem como um ser humano fazer isso. Veja até a marca dos dedos. Tudo foi muito bem feito. E aqui, esse é o achado mais impressionante, que foi achado uma pegada de dinossauro ao lado de uma pegada humana. E isso aqui, então, chamou muito a atenção dos criacionistas, que acabaram realizando inúmeros estudos desta pedra. Isso aqui está tudo explicado aqui, tá? Estudos, fizeram inúmeros testes químicos, fizeram inúmeros testes para realmente avaliar isso, porque simplesmente este fóssil, ele cala a boca de todos os evolucionistas. Aqui eles encontraram um outro animal que seria uma espécie de centopeia, ou não, perdão, de flor, um pedaço de uma flor, de uma árvore, que, segundo os evolucionistas, só existiu há 200 milhões de anos atrás, uma coisa assim. E eles encontram junto das pegadas de dinossauros, que são anteriores a esta imagem, e da pegada humana. Então, é uma coisa impressionante. Eu quero indicar esse trabalho aqui para vocês estudarem, ok? A respeito dos fósseis, das pegadas de seres humanos com dinossauros. Então, pesquisem, estudem, meus caros. Não fiquem aí recebendo apenas as informações da escola. E muitas vezes eu recebo críticas de pessoas que não estudaram, não conhecem aquilo que eu estou estudando, que eu estou conhecendo. Então, vão atrás do Centro Kolbe de Estudos da Criação, um centro católico, tá? Aqueles que são católicos, que dizem, não, isso é coisa de evangélico fundamentalista. Cara, nada a ver com um evangélico fundamentalista. Se fosse desse jeito, então todos os católicos antes do século XX eram fundamentalistas. Eu não sei se você sabe, Santa Teresinha tinha como um dos livros de cabeceira dela, um dos livros do Dom Prosper Guerrin a respeito da história do mundo, que defendia a cronologia da Terra a partir da cronologia bíblica, como os judeus fazem, ou seja, a Terra tem cerca aí de 6.000 anos. Então, Santa Teresinha seria uma evangélica fundamentalista. Então, vocês, muitas vezes, católicos tentam rebaixar esse conteúdo, esse estudo. Isso aí não é científico, tá? Fazem um cientificismo, um modernismo e não estudam. Cara, estuda isso aqui. É impressionante. Vejam a quantidade de artigos de ciência natural que tem aqui no Kolbe Center. É impressionante. E, meu caro, se você quer que o seu filho aprenda a verdade sobre os dinossauros, quer que o seu filho aprenda de uma maneira correta os dinossauros, ligado com a história da ação da providência divina, eu vou deixar agora um anúncio no final desse vídeo para você ver algo que explica resumidamente o que foi a teoria das hidroplacas e como que ela
explica a formação dos fósseis. Assista esse vídeo junto com o seu filho e compartilha também todo esse vídeo aqui que nós fizemos para vocês e assine o Clube Tesouros da História, onde nós mandamos para a sua casa livros infantis como esse aqui, dos dinossauros, mas também outros como o Descobrimento do Brasil, Apóstolos, e já está saindo uma edição nova que vai para a casa dos assinantes a respeito de um período histórico fascinante, mas que eu não posso explicar aqui. Então aqui no livro Tesouros da História você vai encontrar imagens, ilustrações, textos, artigos científicos adaptados aqui para as crianças, falando como os homens antigos sabiam da existência de dinossauros. Nós temos vários artefatos, pinturas, vários trabalhos que foram feitos aqui explicando sobre a formação dos fósseis, atividades para as crianças se divertirem, tá? E também nós vamos ter aqui atividades de pintura para eles e um quadrinho também, acho que está aqui no final, uma história em quadrinhos. Tudo isso, gente, preparado com muito carinho e com um conteúdo que não existe nem em livro didático, para mostrar para as crianças, tanto numa qualidade de texto, numa qualidade de conteúdo, como também numa qualidade de imagens, de ilustrações que vão fascinar as crianças, tá? Então assine o clube e forneça algo de qualidade para o seu filho. Deus abençoe e assista agora esse pequeno anúncio explicando a teoria das hidroplacas e também a respeito do Clube Tesouros da História. Deus abençoe. É verdade que o que levou os dinossauros à extinção foi o impacto de um grande meteoro com a Terra? Ao estudarmos os registros de fósseis sedimentares, percebemos que a única teoria capaz de explicar a formação deles é a de que em algum momento da história o mundo inteiro já esteve embaixo d'água. Não por coincidência, é isso que diz o livro de Gênesis, escrito há mais de 2.500 anos. De acordo com a teoria das hidroplacas criada pelo Dr. Walter Brown em 1980, o mundo pré-diluviano era composto por um só continente conhecido como Pangeia, e abaixo da crosta terrestre havia uma grande quantidade de água subterrânea. Com a elevação da temperatura do núcleo da Terra, houve também um aumento da pressão nesta camada de água, e assim como numa panela fechada sobre o fogo aceso, essa pressão fez com que a crosta terrestre se rompesse, dividindo os continentes, e das fendas abertas jorraram sobre a Terra jatos supersônicos que causaram a maior chuva torrencial que o planeta já viu. Essa água que saiu das camadas subterrâneas também trouxe para a superfície uma grande quantidade de lama que soterrou plantas e animais, formando assim vários registros de fósseis. Percebam que, ao contrário do que o mundo moderno faz parecer, os relatos descritos no livro de Gênesis são registros históricos reais e não meros contos de ficção. Se você quer mostrar ao seu filho a verdadeira história que esconderam de nós, aquela que leva em conta a ação divina no mundo, assine hoje ao Clube Tesouros da História e tenha acesso ao mais novo livro, O Incrível Mundo dos Dinossauros. Seu filho merece conhecer a verdade.